Continuando o vídeo, então, galera, aquele pessoal que morava lá nos sertões, os 25 mil habitantes da cidade, eles surgiram da onde, né? Anteriormente, eles trabalhavam em grandes fazendas de poderosos fazendeiros, mas muitos eram explorados, enfim, não tinha leis trabalhistas, né? E aí, então, eles acabaram saindo dessas fazendas e se reunindo para meio que formar uma sociedade alternativa, onde eles não teriam patrões, eles plantariam para o próprio sustento deles. Só que acontece, os grandes fazendeiros acharam o fim da picada, porque ficaram sem empregados nas suas fazendas, sem mão de obra barata, né? E acabam indo, então, exigir do governo o fim de Canudos, era o fim da picada daquela cidade, tá daquele jeito. O governo da época era composto pelo presidente Prudente de Moraes, que acata, então, a solicitação dos fazendeiros e faz com que a cidade seja cruelmente destruída. Tá? Então não foram lá simplesmente para conversar com eles, eles foram lá para destruir a cidade, matar todo mundo e ainda expor o líder, o corpo do líder, né? Como infelizmente isso é muito comum na sociedade, você mata o líder e expõe para que os demais vejam que é errado seguir, né, contra o governo. Bom, 25 mil sertanejos contra 5 mil soldados. É estranho pensar que é 20 mil de diferença, né? Por que os sertanejos não conseguiram ganhar essa guerra? Por um motivo muito simples, tá, galera? Primeiro que 25 mil pessoas, não quer dizer que eram homens prontos para a guerra, né? Tem crianças, tem mulheres, tem idosos, tem doentes. Segundo que eles não tinham armas nem treinamento militar. O contrário dos soldados que estavam fortemente armados e tinham, né, treinamento militar, enfim, certo. Então, olha só, vou falar para vocês um pouquinho do livro. Ele é dividido em 3 partes, tá? A Terra, o Homem, a Luta. Antes de falar do livro em si, vou fazer uma observação que esse foi um dos livros mais difíceis de ler da minha vida. Não é um livro que eu indico para leitura para os meus alunos. Quem lê ele, que nunca leu nada, vou começar lendo Os Sertões, pelo amor de Deus, porque vai se frustrar e nunca mais vai querer ler nada na vida, tá? Ele é um livro muito difícil, muito técnico, principalmente pela formação do Euclides da Cunha. Então é um livro complicadíssimo de entender. Eu li por obrigação, eu não gostei muito, eu achei muito difícil, mas ele é importante. Então assim, eu não vou dizer leia o livro, eu vou dizer pesquise sobre o livro, conheça o livro de cabo a rabo, porque ele é um livro muito importante, não só para a literatura brasileira, mas para a história do Brasil, porque ele é baseado em fatos reais. Então, não fique só com o videozinho da prof. Corra no YouTube, coloque lá, né? Pesquise, porque vai ter um monte de coisa bacana para vocês conhecerem sobre o livro. Pois bem, 3 partes. Primeira parte, a Terra. Comecei eu a ler o livro, né, achando que ia ser lindo, maravilhoso, quando de repente a primeira parte gigante falava só sobre uma análise geográfica sobre como é que funcionava o solo, a seca, toda essa situação de Nordeste, toda a situação de pedra, análise de solo, uma análise totalmente geográfica, porque o nosso escritor tinha formação de ciências naturais, então ele entendia bastante do assunto, tá? A segunda parte vai falar do homem, então eu pensei, bom, agora vai, né? Já explicou tudo da Terra, agora vai começar a historinha. Vai fazer toda uma análise sobre o porte físico e perfil psicológico do homem, do sertanejo nordestino. Tá? A terceira parte, sim, é a parte que conta a historinha. Aqui, assim, gente, é bem importante, porque não é que vai ter um protagonista, um casal de protagonistas em que o amor deles ocorre durante a Guerra de Canudos, e Guerra de Canudos é o fundo da história, né? É o plano de fundo. Não tem casal protagonista, não tem personagem principal. Tem a história verdadeira acontecendo. Então isso é muito importante. É um relato histórico, uma informação verdadeira da luta, de tudo que aconteceu lá, de tudo de errado que aconteceu lá, de tudo de errado que o presidente do Brasil da época
mandou fazer lá. É importante a gente conhecer isso. É muito importante, porque só conhecendo isso a gente consegue não repetir os nossos erros, certo?